Fala pessoal, Vini Machado aqui, estamos começando mais um podcast Influência com Sotaque. Eu estou muito feliz com o podcast de hoje, porque eu estou trazendo dois grandes nomes que representam muito o mercado e que estão com várias novidades, estão com muitas reformulações e construções e cada vez mais encontrando propósito e objetivo no que eles estão fazendo. Eu acompanho eles, eu acho realmente um trabalho muito forte, muito fundamental, muito potente. E eu queria agradecer a presença de vocês aqui, porque realmente estou muito orgulhoso de ter vocês aqui junto com a gente. Obrigadíssimo pelo convite. Eu queria que vocês se apresentassem primeiro. Leves e Kevin, que vocês falassem um pouco do histórico de vocês, um pouco da trajetória que trouxe vocês até aqui. Tá. Quem lê? Bom, eu sou Kevin Davi, tenho 30 anos. Eu venho do mercado completamente diferente do que eu faço agora. Eu trabalhava no banco. Caramba. E aí eu acho que com 20 anos eu estava sentindo uma necessidade de olhar para o meu trabalho como uma coisa mais criativa. E aí foi quando, enfim, meu contrato já estava acabando ali no banco, eu me juntei com a galera criativa da cena e aí a gente criou a MOOC, né? Então foi através da MOOC que eu já comecei me redescobrir como um profissional criativo. E aí eu flertei com moda, com publicidade, com música, sempre fui DJ, sempre nasci numa família multicultural que eu estava com o pé muito enfiado em cultura. Então sempre tive um envolvimento muito forte com a cena, como DJ, tocando para marca de luxo, para evento fechado. Mas também era designer, então criei uma marca de roupa junto com a minha avó. Poxa, foi o meu primeiro destaque ali como um criativo. Que massa! Que foi uma coisa que bombou assim, durante um ano, que chamou a atenção um pouco das pessoas de cultura, de comunidade. Até eu entender que eu era um diretor de criação / produtor executivo, porque eu sempre tive esse DNA de quem bota a mão na massa, realiza coisa, faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que eu juntei um pouco da expertise que a MOOC me deu com produção audiovisual, como assistente de direção, produtor de elenco, produtor. E falei, tá, entendi que eu sou um diretor de criação que executa coisas e agora me posiciono como um líder criativo. Então, foi sensacional. Sou líder criativo, sou um dos fundadores da Quelê e também sou cofundador da MOOC. Muito, muito bacana. E você, Lê? Vamos lá. Só falei de trabalho, gente. Nem deu pra falar que eu era capricorniano. Não, brincadeira. Bom, eu sou o Levi, mais conhecido no mercado aí como Leves Novaes. Eu tenho 32 anos, sou sagitariano, vou aproveitar. Olha aí, já sou leonino também, tem que falar. Eu gosto de muitas coisas na minha vida, eu gosto muito de entender pessoas, entender comportamentos, eu gosto de escutar mesmo que eu seja muito agitado e fique querendo falar o tempo inteiro, mas, enfim, eu acho que as pessoas acabam criando múltiplas percepções sobre mim e eu gosto disso, no final do dia, assim, eu gosto de ser uma pessoa que recria múltiplas percepções. Eu tenho uma jornada onde eu passei por vários tipos de trabalho, diferentes tipos de trabalho, né? Então, já trabalhei com dança, comecei trabalhando com dança, assim, fazendo um trampo aqui, outro trampo ali. Em sequência, eu trabalhei, já fui funcionário público, eu trabalhei numa escola. Uns episódios super X, muito em busca, assim, de onde eu me encontro, mas nessa mesma época, hoje eu paro para lembrar, assim, nessa mesma época, já comecei a trabalhar ali com comunicação, mesmo que indiretamente, né? Uhum. Hoje eu enxergo que era muito diretamente, porque era uma fase que estava começando a bombar as fanpages no Facebook, lá atrás. Então, eu acabei administrando uma fanpage até conhecida. Para a época tinha, sei lá, 500 mil de pessoas. Caramba, pra época era muito. Era surreal, assim. Hoje eu paro para olhar também, eu falava, não, é muita gente, mas era muito mesmo, entendendo que ainda veio outros booms. E eu sempre fui de fazer muito duas coisas ao mesmo tempo, assim. Então, hoje eu até tenho um exercício de como é fazer uma coisa focado e tudo mais. Eu então, tô nessa luta, depois vai me dar essa dica de como é que a gente só então, nicha. É um caminho, estamos buscando. Estamos buscando, é um processo. Sim.
E aí, dentro desse processo, continuei mexendo com fanpage, e aí foi trabalhando em outros lugares. Então, eu acabei trabalhando em agência de modelo, já trabalhei um pouco como modelo ali para testar algumas coisas. Sempre gostei muito de moda, mas o meu forte mesmo sempre foi o lugar da comunicação. Moda também é comunicação, né? Eu entendo isso. Mas eu acabei olhando para um outro lado da comunicação, assim. E Levi quer dizer união, conexões, assim. Então, acho que de tudo que eu faço, o mais legal para mim é poder conectar as coisas, pessoas, ideias, projetos, um com o outro. Hoje a gente faz muito conexão de cultura, né? Muito. Esse cruzamento, essa encruzilhada. Então, eu gosto de falar que essa é a minha essência, esse é o meu nome, isso é quase que uma missão da vida, Missão que de ela vida. acontece de diferentes formas, uma das formas é no trabalho, e foi nessa de conectar também que eu cheguei ao MOOC, ali em Eu ia perguntar 2015. isso agora para vocês. 2014, 2015. Onde foi que vocês 2014, conectaram, 2015, por aí. assim? Porque vocês têm histórias parecidas. Vocês são criativos, Sim. não são publicitários, né? De formação, eu também não. Apesar do o Levi é de O formação. Levi é de formação, mas formação. assim, fez muitas outras coisas, Sim. permeou por muitos assuntos. É muito complexo até, porque em 2014, 2015, eu sinto que existia um espírito ali onde as pessoas estavam muito insatisfeitas com tudo. Sim. A gente era um coletivo já com 20 pessoas criativas, stylists, diretores de arte, fotógrafos. E tinham várias pessoas na cena fazendo, cada um fazendo uma coisa, né? Então, se conhecia uma pessoa preta que tinha uma festa, se conhecia outra pessoa que tinha uma produtora audiovisual. E aí todas essas pessoas estavam insatisfeitas com o mercado de algum jeito, de tipo, a comunicação no Brasil é um lugar onde eles não nos reconhecem, né? Uhum. A moda não nos reconhece, a publicidade não nos reconhece. Como que a gente consegue protagonizar essas histórias que estão sendo contadas através da nossa própria lente, né? Foi aí que surgiu a MOOC. Foi assim que surgiu a MOOC. Então a gente juntou diversos coletivos que já existiam para criar a MOOC. A nossa proposta inicial era fazer uma festa que tinha o propósito, enfim, de... Porque DJ, Questionar. dançarino, a gente já tinha. É. já tinha DJ, já tinha dançarino, já tinha o cara tudo. do audiovisual E Figurinista. todo mundo é muito de fazer muitas coisas, assim, sempre foi. Versátil, né? Exato. E aí foi assim que surgiu a MOOC, foi uma explosão criativa mesmo, com 20 pessoas. Quando a gente virou sociedade, eram 8 já só, que foi o que seguiu o rumo nos O rumo, próximos né? 8 anos. E aí agora surgiu aquele, Exato. que Exato. tem talvez um ano. Menos, Não, tem menos, 7 de meses, outubro 6 pra cá. meses. Bebezona. Tá engatinhando, Tá gente. engatinhando, mas já tá engatinhando. gigante. Porque eu já vi algumas conquistas muito fodas, assim, que eu falei, pô, que foda, acabou de abrir. E assim, isso é muito do que vocês representam, do histórico que vocês carregam e da credibilidade que vocês conquistaram. Mas o que é que vocês levaram da MOOC para aquele? E o que é que e por que que vocês decidiram criar essa Aquele. agência? Sim. Vamos lá. Eu acho que o que a gente carrega do MOOC é esse aprendizado que é um processo de amadurecimento, né? Primeiro, entender que é possível fazer. Isso era um grande desafio ali. Eu sou formado, mas depois eu até fiz cursos mais focados em estratégia. Eu sou estrategista, assim, mais especializado nisso. E só que quando eu saí, eu lembro que quando eu estava saindo da faculdade, eu não tinha muita perspectiva de entrar no mercado, assim. Eu olhava para o quadro das agências e aí eu pensava, assim, todo mundo, a maioria das pessoas, pelo menos, pensa em crescer naquilo que se propõe a fazer. E aí, quando eu olhava quem que era, sei lá, um diretor, uma Referência. diretora, enfim, que foi gerente, sabe? E aí era uma realidade muito distante. Era uma pessoa quando tinha, eu acho que também não tinha esse lugar de falar sobre as pessoas que existiam, as pouquíssimas pessoas que existiam. Então, acaba que MOOC se tornou pioneiro nesse lugar até de empreender dentro da publicidade. E isso foi algo que a gente aprendeu muito, como que a gente empreende, assim. Como eu aprendo o lugar da técnica, mas como que eu aprendo o lugar da negociação. E isso é uma longa jornada, e a gente ainda está passando por ela, só que hoje num outro estágio. Então, eu acho que lançar Aquelê ali
num processo que a gente falou, é isso que eu quero seguir, Kevin também, é isso que ele quer seguir, então vamos junto. E aí você começa a ressignificar muitas coisas de dentro do processo, algumas que foram dolorosas, outras que talvez até foram dolorosas, mas necessárias. A gente também percebe que foi desnecessário, Claro. né? Principalmente quando a gente fala de de construir negócios pretos, de pessoas periféricas e que começam a entender outros lugares, outros territórios, começam a conhecer outros países, começam a andar nos espaços de luxo. Então a gente começa, eu acho que tem um processo da ponte para lá, sabe? Eu também sei fazer e eu sei fazer do meu jeito. E hoje, com a QD, a gente consegue fazer do nosso jeito, o nosso olhar, mas entendendo como isso se adapta ao mercado. E aí que a gente entra na nossa inteligência de localização, na nossa inteligência cultural, sabe? De entender cada um dos territórios e ter a sensibilidade de como que eu troco, como que eu trabalho, como que eu desenvolvo, como eu me conecto com outras pessoas. E aí eu acho que segue um Muito caminho bom. que foi um processo de aprendizado aí de 9 anos, 10 É como anos. se vocês tivessem adquirido muita experiência, errando e acertando e testando vários modelos. Exato. E aí vocês chegaram no momento da vida de vocês, vocês falaram, cara, acho que a gente está num momento que a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer e o que a gente não quer. Completamente. E aí isso faz com que a gente se reconheça, né? E que a exato. gente se conheça mais e fala, agora Total. eu acho que mudar talvez isso é complicado, porque já existe uma cultura muito forte. Mas eu posso criar a minha nova cultura do meu novo estilo de 100%. viver. Seria Sim. mais ou menos isso? É um pouco isso, porque tem um ponto que é quando você está empreendendo como coletivo, as responsabilidades acabam sendo divididas, né? Sendo tudo muito horizontal. E a gente foi um grupo criativo que foi muito provocado pelo mercado, né? Ninguém teve pena da gente ser novo no mercado. Uhum. Ninguém teve pena da gente ser, tipo, pessoas pretas que estavam aprendendo as coisas. Então, eu diria que a gente errou bastante, né? Mas foram esses aprendizados que fizeram a gente ter uma visão pragmática sobre o que é empreender no Brasil, né? Sobre como isso não é uma visão romantizada, né? Perfeito. Como você Exato. precisa ter ali um respaldo jurídico, comercial, operacional, como você precisa olhar com cuidado para propostas, como você precisa negociar um pagamento com compras. Todas essas coisas, elas não estão no meu feed quando a gente abre o Instagram, né? Não. Mas são coisas que nos bastidores é E o aí que de fato faz a gente virar empreendedor, né? Sim. E é o que de fato faz a gente ganhar confiança do mercado. Exato. Porque, na verdade, o que o mercado quer é uma entrega muito bem feita. Sim. E a gente precisa se amadurecer. E a gente só aprende Total. na prática. Exato. É o que eu falo, a gente tem que mudar muito essa cultura do erro, né? Porque Uhum. a gente tem que entender que o erro é bom. Uhum. E a gente, quando viaja, vê isso. Né? Culturas que falam, cara, errar é massa, se arrisca, erra, mas erra rápido, corrige Total. rápido, né? Porque é muito sobre isso, né? E eu acho que, nesse momento, assim, o que me faz entender é que a Kelly, ela vem num momento novo de vocês, Uhum. maduros, entendendo o que vocês querem e o que não querem, criando uma estrutura muito sólida de empreendedores, Exato. né? E que vocês estão conectados. Qual que é o desafio de se trabalhar num coletivo hoje, na opinião de vocês? Uau! Eu vou trazer minha opinião e depois Kevin pode falar também o que ele pensa, mas eu acho que o desafio hoje que tem duas coisas, quando o coletivo vai se formando e outra é quando você já começa no coletivo. Perfeito. Então tem pontos bons e pontos não tão legais assim. Eu acho que começar junto Como te dá tudo, aquela né? Tudo é bom força. e ruim ao mesmo tempo. Tudo Na tem, vida, é uma balança. Tudo tem né? coisas muito boas, coisas muito ruins. Então, eu acho que começar num coletivo tem esse lugar da força de chegar em grupo, sabe? Tipo, isso representa uma força. Tipo, é como se fosse... Não é só eu que tô tendo essa visão, né? Não é só eu que tô em busca disso. E a gente sempre soube disso, né? Quando você nasce, você entende comunidade, você entende que não é só sobre você, aquilo que você está construindo. E enfim, tem culturas que elas direcionam isso para sempre uma pessoa que é a única que vai comandar e tudo mais. A gente nasce de um outro lugar, a gente conhece outros lugares, né? Só que, ao mesmo tempo, tem um contraponto, né? Quando precisa ter uma palavra final, Sim. de onde que vem? Quem que vai decidir? Então, tem esses desafios no dia a dia do coletivo. Você está lidando com diferentes pessoas, né? E
eu acho que esse lugar também de entender pessoas é um processo que exige tempo, exige amadurecimento, exige sensibilidade, e a gente está o tempo inteiro aberto a aprender, porque Perfeito. sociedade é dinâmica, a publicidade é dinâmica, Perfeito. e a gente, por fazer muito essa ponte entre o que está acontecendo nas comunidades, o que está acontecendo na cultura e o que está acontecendo com as marcas, a gente precisa entender qual é o tempo de cada um. Quando Kevin fala de espírito do tempo, é meio que isso, assim. Eu ia falar mais isso, porque cada um tem um tempo, né? Verdade. Quando você está num coletivo, se você não tiver disponível para negociar o seu tempo, é um problema, né? E Vira um cada um tem problema. o seu momento de vida, Exato. né? E isso é uma coisa muito particular. É particular, exato. É muito Totalmente. particular. É aquela história, não tem certo e errado. Eu acho que é muito mais a dinâmica de entender os momentos. E os momentos de se conectar, né? Vocês conseguiram criar muitos cases, assim, coisas incríveis, assim. Já concorreram a muitos prêmios e muitas coisas muito legais. E aquele agora também com Devassa, né? Que quando eu vi, eu falei, caramba, que legal. Achei muito, muito legal mesmo. Qual é, assim, na visão de vocês, de 2014, né? Quando a gente fala que nasceu a MOOC até agora, qual que é, na visão de vocês, o que é que mudou na publicidade, no mercado publicitário? Muita coisa mudou, O que é que vocês acham que se a gente pudesse fazer uma análise assim, de positivo e de negativo, talvez, ou só de positivo, o que é que a gente vê de diferente de 2024 para 2014? Cara, eu vou falar um pouco, o Levi pode completar, mas eu sinto que 2014, diversidade era uma coisa nova, né? As pessoas estavam, todo mundo que estava tentando entender o que era ser diverso, o que era diversidade, o que era o Brasil real. E uma coisa que a gente sempre teve no DNA da MOOC é que a diversidade e o Brasil real nunca foram coisas de fora da gente, né? Sempre foram coisas de dentro que a gente traz na nossa bagagem cultural, na relação com a nossa família, na relação com o nosso vizinho. Fora, né? Sempre foi de dentro para fora. Então a gente sempre sentiu que a gente carregava isso. Quando eu olho para o mercado agora, eu sinto que bastante coisa mudou em relação à diversidade, seja de pessoas pretas, de pessoas LGBTQIA+, de mulheres, e eu acho ótimo que isso esteja mudando. Mas a minha percepção é que a gente tem ainda um conflito de interesse, né? O mercado tem muito esse conflito de interesse sobre a história que o mercado quer contar e o que de fato é uma coisa genuína. Sim. Então, sinto que mudou, esse reconhecimento ele está crescendo, mas esse reconhecimento ele é uma coisa de verdade ou ele é uma credencial? Entendi. E também, além de ser um credencial, será que esse reconhecimento ou esse espaço, né, ele como você falou, é genuíno no sentido de, será que querem criar histórias e colocar pessoas nesses lugares? Ou será que isso de fato é essência e é verdadeiro? Eu falo isso agora puxando um pouco para o sotaque. Uhum. Quando a gente fala assim para as campanhas, a gente fala assim, gente, não é colocar um chimarrão na mão, um chapéu de couro que a gente está fazendo regionalismo. Não é isso. Total. Sabe, não é porque eu vou pegar uma pessoa de algum estado que eu acho que eu estou conseguindo trazer uma diversidade cultural. Uhum. Será que vocês entenderam que lá dentro tem uma história, tem uma bagagem, tem um histórico, tem uma vida, tem uma essência? E o que é que de fato a gente está querendo fazer de cocriação para poder entender o que é que essas pessoas podem trazer e aí sim o adaptar para a realidade? E não o contrário, querer encaixar a pessoa naquela historinha que o publicitário criou lá na mesa dele. Isso é muito complexo. Por isso e requer tempo. E a gente sabe que a publicidade não tem tempo. E tem uma série de coisas que a gente tem que brigar, né? E bater muito por isso. É tanto que eu senti que a Sotaque e a Kelly tinham uma conexão, porque vocês puxam pro olhar da diversidade, principalmente racial, muito forte, e a gente para o regional. E são discursos e são debates extremamente importantes. Por isso que vocês me inspiram no sentido de bater nisso de uma forma muito agressiva e positiva, agressiva positivamente, e eu me sinto representado para poder fazer também. Completamente. Né? Qual que é o poder hoje, na opinião de vocês, da representatividade? De fato, não só nas campanhas, contratações de influenciadores, mas nas cadeiras grandes mesmo do mercado. Isso tem sido Isso de fato mudou? Ou isso ainda está devagar?
isso mudou, mas ainda está devagar. Entendi. Muda num ritmo lento, para mim. Acho que a maioria das coisas não evolui quando é referente a isso, né? Não evolui na velocidade com que outras pautas evoluem, assim. Tipo, você chega para qualquer empresa, você quer vender menos? Ninguém quer vender menos. Quer parar de vender? Ninguém quer parar de vender. Então, acho que tem um exercício que é um exercício longo de entender que o lugar da diversidade é na performance do negócio, né? O lugar da diversidade diz respeito à qualidade de entrega que cada pessoa tem, entendendo que existem múltiplos contextos. Eu acho que quando eu falo da própria história e recente da publicidade, ela é muito pautada, primeiro nesse eu não entendo, mas eu falo sobre você, só que eu nunca vivi esse contexto, então esse é um ponto. Que aí acaba intersectando várias coisas, né? Intersecta raça, intersecta regionalidade, comunidades, microcomunidades, como se constrói aquela comunidade. Os clusters de uma forma geral, né? O jeito de falar, né? Qual é o seu sotaque? O teu sotaque diz muito sobre muitas características de possivelmente onde você vem. Sim. E automaticamente a sua cultura. Sim. Né? Que é de onde você vem, mas aquilo fala muito de você. Exatamente. Sim. Você que vive na ponte aérea de Salvador, Completamente. Você vive em Salvador, São Paulo o tempo todo. E aí? Todo. É outro mundo. É outro mundo. O Brasil é muito grande, né? Sim. E eu acho que, trazendo um pouco do que o Levis disse, acho que um dos nossos maiores desafios nos últimos anos em conversas com marcas e até com pessoas que estavam nessa mesa de decisão, foi de explicar que não são todas as pessoas pretas que pensam do mesmo jeito, né? Porque esse é um cluster que as pessoas falam, vamos porque as pessoas colocam... pessoa... É exatamente o que eu falo, gente. As pessoas colocam os nordestinos iguais. Os pretos iguais. Iguais. Os PCDs... Gente, peraí. Dentro desse lugar, existem microcomunidades, macrocomunidades. Exato. Ninguém tá... não é uma comunidade só. Existem várias vertentes de tudo isso. Eu sou cearense, quer dizer que todos os cearenses são iguais a mim? Né? Será que o cearense é igual ao baiano, que é igual ao pernambucano? Enfim, muito sobre esse lugar, né? Essa bolha que ainda querem colocar. Por isso que é tão importante bater nisso e falar sobre isso para se provocar, porque as pessoas se reconhecem naquilo. E a gente fala muito sobre interseccionalidade no nosso trabalho, né? Que se a gente vai reconhecer esses grupos, a gente precisa começar a decupar eles, né? Que vão ter pessoas ali que gostam de funk, vão ter pessoas que gostam de sertanejo. Como que a gente fala com elas? Eu tava na GR6 esses dias, que é uma casa... Eu fiquei apaixonado, assim. Zona Norte, né? Puta que pariu. Cara, eu entrei lá, eu falei assim, eu não quero sair daqui. Eu achei uma coisa assim, bizarra. Vários artistas do funk, gerando música e conteúdo o tempo todo, com gravações e etc e tal. E quando eu entrei naquele universo, eu falei, porra, cara, olha esse universo. Olha essa comunidade, olha isso, a quantidade de pessoas que as pessoas falam. E ali tinha gente de várias regiões, várias raças, vários perfis. A gente não pode colocar o funk naquele lugar. Então, é muito mais aberto, é muito mais flexível, né? Eu acho que quebrar esses paradigmas rotulados das comunidades é algo que a gente tem que bater muito ainda, para as pessoas entenderem. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que eu tenho prestado atenção com mais cuidado, é essa dimensão do Brasil, né? Inclusive, esse lugar de conseguir ir para fora e enxergar o nosso país numa visão de fora, né? Só que sendo daqui de dentro, é muito louco, assim. Primeiro que essa oportunidade, ela precisa se construir. Segundo, quando a gente tem a dimensão de que o nosso país é do tamanho de um continente, cada estado é do tamanho de um país, e cada cidade é do tamanho dos estados, você fala, nossa, olha isso que acontece, assim. E o Brasil tem um jeito de criar único. Quando pega Brasil todo. E aí, quando você vai entendendo o que é esse todo, ele é a junção de várias partículas, assim, que formam uma identidade, né? Tipo, um corpo é composto de várias células. Isso, assim. Por exemplo, eu chamo... Com funções diferentes. Eu chamo o pão francês daqui de carioquinha. Sim. Né? Tipo, tem gente que chama de pão de sal, cacetinho, um monte de forma. Então, não dá para um pão francês ser falado de um jeito, porque cada pessoa entende de outro. Exato. Né? Talvez tem gente lá no Ceará que não sabe nem o que é pão francês. Porque para ele é o carioquinha. Total. Hoje, a gente não vai trabalhar com
Se você for na Europa, o Brasil é o tamanho da Europa, eu acho que é maior, talvez, nem sei. Mas assim, você não vai trabalhar Portugal e França do mesmo jeito. Você não vai. Né? Então, aqui a gente tem que ter esse olhar continental. Sim. Porque são realmente diferentes formatos e diferentes formas de falar. Eu queria falar um pouquinho mais da Kelê. Eu queria entender mais do que é a Kelê. O que é que a gente pode esperar dela? O que é que ela tem de diferencial e por que ela existiu mesmo, assim? No sentido de entrega, mais específico, no sentido de job mesmo, de trabalho. Sim. A Kelê é uma agência de criação e PR que localiza e traduz cultura. Então, basicamente, a gente está se apresentando para o mercado como uma agência de PR criativo, que não é uma agência tradicional de publicidade, não é uma agência tradicional de PR, mas é uma agência que consegue criar pautado nas nossas próprias narrativas. Então, quando a gente fala sobre interseccionalidade, é porque a minha vivência somada à vivência do Levi vai conseguir contar uma história que pessoas que estão dentro do mercado não conseguem, né? E vai conseguir falar com pessoas que o mercado não consegue. Então, a gente pegou essa riqueza da Kelê, né, de ser um grupo criativo que transita por todos os espaços, que fala com todo tipo de gente, que consegue criar projeto desde da estratégia até o momento que ele vai para a rua para ser produzido. A gente juntou essa inteligência e criou uma agência num lugar muito mais proprietário nosso. Porque eu acho que com a MOOC a gente tinha uma coisa que a gente vai ser tudo, a gente vai fazer tudo, a gente vai ser grande. Ela não era nichada. Aquela é nichada. Aquele é muito mais nichada. Aquele é uma agência de criação e PR. É uma agência criativa que faz... É super claro isso para mim. Estratégia criativa e PR. É o de fato que a gente entrega, né? Quando a gente pensa numa coisa materializada sobre um job, aquele é muito boa em estratégia criativa, né? Boa. Pensar num desafio no momento que ele precisa ser concebido, até como que ele vai ser feito e com quem que ele vai dialogar. Muito bom. Então, eu definiria aquele nesse momento. Eu acho que quando eu olho para o futuro, a gente é bem ambicioso, assim, em fazer crescer. Nesse momento, a gente tem uma estrutura pequena, né? Não somos uma agência grande. Temos 13, 14 pessoas, eu acho. Temos 2 clientes incríveis, né? Temos aí 6, 7 meses de agência. Quem são os 2 clientes incríveis? Nike e Fisia, né? Fisia é a distribuidora, então a gente atende Nike, e Heineken com Devassa. Então a gente também tem essa ambição de crescer em Heineken. Começou bem. Começaram bem com uma marca que a gente dialoga. E Nike também. Nike também. E eu acho que isso também é muito do processo que a gente entendeu de, ao invés, quando o Kevin fala sobre sobre muita coisa, talvez seja mais sobre focar e crescer ali. Então, talvez eu não vou ficar mirando para todo lado, porque a chance de acertar... Você vai adquirir experiência também, só que eu acho que quando você entra num lugar e você vai crescendo, você vai fazendo um outro tipo de estratégia, tem uma maior chance de resultado, sabe? Leve, sabe o que eu tô maior sentindo? Impacto, sabe? Eu tô sentindo exatamente isso. Assim, eu tô sentindo que quanto mais você nicha e você é especialista naquilo, você se diferencia por aquilo. Porque 100%. Cada vez mais eu tô achando que ninguém consegue ser bom em tudo. Nenhuma agência consegue ser boa em tudo. Algo vai faltar, né? E aí, quando você se torna autoridade, especialista naquilo, aquele lugar seu é um lugar muito, muito, muito potente. Né? É muito mais do que você, talvez, tentar fazer tudo, né? Os 360, eu não sei, assim. Mas quem sou eu para criticar? Mas, assim, é o que eu percebo. Eu percebo até no mercado as pessoas falando assim, eu quero uma pessoa especialista em marketing regional, uma empresa. Eu quero uma empresa especialista na cultura trap. Eu quero alguém no Gen Z. E eu tô percebendo que o lugar dos especialistas nichados, ele tá ganhando um destaque muito forte. Porque, na verdade, ele traz uma propriedade de dentro para fora do que é aquilo. E não as narrativas que as pessoas vão rotulando e tentando colocar, né? Foge do genérico, né? Exatamente. Eu vou... Antes tinha aquele formato, vou fazer isso daqui para todo mundo e todo mundo vai ver e consumir do mesmo jeito. Hoje todo mundo sabe que não, né? Exatamente. Que existem muitas particularidades quando vai para a questão regional, quando vai para as comunidades e quando vai para o indivíduo, assim. Perfeito. E o que eu acho que conecta hoje as pessoas é justamente isso, verdade. Hoje as comunidades, elas são construídas antes do aspiracional, hoje na vulnerabilidade, na verdade, na vida, no passado, na raiz.
E hoje, o que eu acho que é um erro muito comum das marcas é querer falar para uma comunidade, mas sem falar de verdade para a comunidade. Exato. Na opinião de vocês, qual é a maior dificuldade ou qual é o maior insight que vocês podem trazer para se trabalhar num país tão grande como o Brasil? Que vocês podiam colocar? Vamos lá. Eu acho que a gente, enquanto mercado, precisa olhar para o lado um pouco. É. Eu acho que a gente vive num mercado onde as pessoas não olham para o lado. É tudo unicamente sobre a percepção delas, né? Então, a gente está aí num mercado que é completamente enviesado, com pessoas há 40 anos nesse mesmo mercado, falando para onde um dinheiro de marketing de influência vai, para onde um dinheiro de publicidade vai. E é muito dinheiro. E é muito dinheiro. E muda com a vida de muita gente. Exato. E são pessoas que estão ali vivendo a mesma coisa sempre, né? No seu home office. Elas estão numa zona de conforto. Então, será que elas estão olhando para o porteiro? Será que elas estão olhando para a diarista? Será que elas, de fato, sabem como essas pessoas se sentem? Então, acho que o problema do Brasil é esse. Assim, as pessoas que tomam decisão não olham para o lado. Essa é um pouco da minha percepção. Muito, muito interessante. Eu sempre, quando até vou fazer essas palestras, eu falo assim, gente, vocês têm noção do poder que vocês têm na mão de vocês? Vocês têm noção de verdade, assim, do poder Porque às vezes você dá um sim para um influenciador que mora no interior e ele é genial, muda a vida dele. Exato. Dá uma visibilidade pro cara muito grande. É um poder muito grande na mão de pessoas que precisam ser provocadas a olhar mais pro lado. Né? A olhar mais, a querer de verdade, falar assim, eu não entendo isso, mas tem quem entende. Vem pra cá. Deixa eu entender. Me ensina. Faz pra mim. Porque eu acho que é isso que é ser coletivo. Né? É você entender o bom de tudo e de todos, e os nichos e as especialidades, e fazer de tudo isso um bom aglomerado, né? Completamente. Eu acho que tem um lugar até da força que a percepção das novas gerações tem com relação a isso. Tipo, de já vir mudando coisas que antes eram muito... Caramba, mas era isso, assim. Eu acho que quando a gente fala de gerações, eu não estou falando só das idades das pessoas, né? Geração X, Y, é óbvio que isso serve para entender muita coisa, só que eu costumo pautar a minha inteligência pela cultura e não só por geração. Vou te dar um exemplo. A minha prioridade de vida talvez ainda seja ter uma casa, porque, enfim, eu não tive condição. Sim. E agora eu estou construindo para ter essa condição. Enquanto talvez outra pessoa da mesma idade já tenha sua casa, já tenha viajado para todo o mundo inteiro. E, enfim, a prioridade dessa pessoa é diferente. Então, eu costumo pautar pelo contexto, né? Qual é o contexto daquela pessoa? E quando a gente pega o contexto do que é Brasil, a gente vai entender muitas pontas que conectam e elas estão menos na Faria Lima e mais em todos os outros lugares, né? Nossa, muito bom. É sobre isso. É exatamente elas isso. são mais... Inclusive, que é o que gera o poder de consumo Claro das marcas. Que é. Lógico e aí, que é. Como que se entende isso? Só conhecendo, só se abrindo, só se conectando, só trazendo para trabalhar junto, só descentralizando dinheiro, sabe? É exatamente isso. Levantando da cadeira e saindo do seu lugar. Né? Ou trazendo quem é de outro lugar. Já que se você não quiser se levantar da cadeira, a gente vai, tá tudo certo. A gente senta na cadeira, mas o que é importante é isso. Sim. É ter a abertura para ser falado. Eu queria falar do Jantar Preto também, que é um projeto animal, assim, que vocês criaram e tudo, e eu queria entender um pouco o que é que motivou criar, o que é o projeto e o que é que a gente pode esperar do projeto também. Xodó. Falando xodó agora. O Jantar Preto, pra gente, ele tem um lugar que a gente talvez nunca tenha sentido o que a gente sente nesse evento em outras oportunidades no Brasil. Porque pra mim, pro Levi, era tipo, a gente ficava nesse lugar de admiração, olhando para premiações, BET Awards, né? Uma premiação criada para música preta. Só vai pessoas pretas. Você vai para um Rock Nation Brunch do Jay-Z, é um almoço só para pessoas pretas. Então, tem entretenimento, tem arte, tem música, tem tudo. E a gente falou, cara, a gente não tem nenhum evento de excelência preta no Brasil acontecendo. Como que a gente cria um proprietário?
né? Porque eu acho que além disso tem um outro fator que é por que todos os anos a gente fica esperando reconhecimento de uma premiação? Por que a gente não cria uma, né? Por que a gente não cria esse espaço, esse ambiente onde a gente vai estar ali celebrando a nossa própria existência com pessoas que são parecidas com a gente? Então, a ideia do jantar, ela vem desse anseio de poder ter esse ambiente de troca. E foi incrível, né? E a gente fez 3 edições já, na verdade. No ano que ele nasceu. Então, é bastante coisa. Muito. Que é grande, né? Muito, é um evento grande. Muito. E é o xodó de vocês por quê? Eu acho que a gente está entendendo também o Jantar Preto como uma marca, assim, que ele acontece, né? E tem o seu objetivo ali. E eu acho que é o xodó porque ele é a concretização de muita coisa. Quando o Kevin fala que lá no começo o nosso desejo era fazer uma festa que celebrasse galera preta como se eu desse um ciclo, completasse um ciclo e começasse outro, né? O Jantar Preto é o começo desse outro ciclo, mas de concretização, né? Então, é entender como que a comunidade negra se comporta em cada lugar no Brasil e o que está disponível a ela, sabe? Eu acho que tem esse lugar de quando a gente faz São Paulo, que é um território onde a gente cresceu, é diferente de quando faz Salvador. Então, eu preciso entender quem são as pessoas de Salvador, por exemplo, quem é que vai me conectar com outras pessoas, como que a gente vai apresentar essa ideia. E aí, para cada um dos lugares que for de Jantar Preto, isso já está se expandindo, vai ter sua particularidade, né? O ponto de contato é ser comunidade negra, fazer parte da economia criativa e tudo mais, mas são realidades muito diferentes. Você acaba aprendendo coisas que você nem imagina, sabe? Da cultura, dos costumes, conectando do jeito. Criando networking entre as Sim. pessoas, né? Eu acho que depois de jantares como esse, muitos negócios surgiram, muitas pessoas conectaram, muitas vidas se transformaram, né? 100%. Porque você poder juntar esse poder, né, de pessoas extremamente... Porque eu acredito que são pessoas que têm um lugar muito legal, profissionalmente falando. Super. E que tenham realmente essa conquista de vida, né? Sim. E você conectar todas elas, imagina o poder que é isso. A nossa primeira edição foi com 30 pessoas em 2021, 22. 21, acho. Acho que era 21, mas era assim, quem são as pessoas pretas que estão mudando o mercado de publicidade? Aí a gente chamou os 40 que estavam se destacando ali, falou, gente, vamos jantar pra gente poder se conectar e falar fora do LinkedIn, fora do Instagram. Muito bom. Fora do Celebrar, mercado. né? E aí a ideia veio daí depois, porque a primeira edição oficial que a gente fez em março do ano passado, a gente fez para 300 pessoas. Primeira edição a gente teve Tinder. Legal. Como um dos principais apoios e a Flag. Sim. E como a gente tinha feito a MUC 100, que é essa lista que a gente fez para reconhecer expoentes negros, né? Que são pessoas, não são pessoas já grandes, são pessoas que estão movimentando o mercado, mas a gente não conhece. Até apostas também, né? São apostas, né? A gente fez a primeira edição do jantar para celebrar a MUC 100, então lá tinha desde artistas, Lued Luna, Lineker, Xênia, Urias, até a galera mais nova que tá movimentando a cena, então... Cara, vocês são, assim, inspiração mesmo. Eu quero agradecer. Ficarei batendo um papo longo com vocês, porque eu aprendi muito. Eu quero estar perto de vocês. Obrigado. Mesmo. Vocês realmente fazem a diferença e isso inspira muito. Muito mesmo. Continuem com toda a força e o que a gente puder estar junto e conectado vai ser sempre um prazer imenso. E eu quero agradecer vocês que ficaram com a gente até aqui. Muito obrigado. Vocês foram muito, muito especiais. E até a próxima edição do podcast. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima.